estiver falando. Olá, boa tarde. Estamos aqui iniciando mais um episódio do Mulheres na Pandemia. Esse programa que já virou a tradição das tardes de sábado, das tardes da pandemia, das tardes de quem ainda está em quarentena. Como dissemos na semana passada, né, Margarete, quem tem o privilégio de poder estar em quarentena, a gente nunca pode esquecer isso, né? Então, enquanto as pessoas vão entrando, eu aproveito para falar um pouquinho, lembrar de como surgiu essa iniciativa. A gente sempre vai aquecendo os motores, falando sobre isso e lembrando também aí das nossas parcerias. A gente está com uma parceria com a Rádio Cultura AM de Curitiba, que transmite a nossa live, né? Isso é bem importante a gente sempre lembrar que, além do meu canal aqui do Facebook, da página de autora, Mulheres na Pandemia também é transmitido pela Rádio Cultura AM de Curitiba. E lembrando também que o programa fica gravado lá na minha página do YouTube, então quem quiser acessar depois para assistir com calma, assistir novamente ou compartilhar, fica à vontade para ir lá e assistir, porque vale a pena, realmente a gente tem recebido mulheres incríveis e aprendido bastante, tem sido uma experiência muito importante para todas nós. E então, lembrando que essa iniciativa foi uma iniciativa que nós tomamos justamente observando, como a gente sempre diz aqui, né, que o coronavírus em si, ele é um vírus democrático, né, ele não vê cara, não vê coração, ele pode contaminar todo mundo, mas a pandemia não é democrática, né, a pandemia não toma todos os corpos da mesma maneira, todos os territórios da mesma maneira, raça, gênero, condição física, condição intelectual, etc. É muito diferente o modo como se adoece, dependendo da condição de cada um, de cada uma. E no nosso caso aqui, nós notamos, porque somos sensíveis a isso, tanto Margarete quanto eu, a questão da mulher, então ficou claro, escancarou essa fragilidade maior das mulheres durante esse período, o lar, que é considerado tradicionalmente o lugar próprio da mulher, infelizmente se tornou o lugar mais perigoso para ser mulher, o que na verdade sempre foi, mas a pandemia parece que explicitou isso, aumentou de uma maneira exponencial a violência doméstica, o assédio, e inclusive o feminicídio, infelizmente, e vários outros aspectos também, como a relação com o trabalho, a relação com a família, o excesso de cuidado. Ainda no nosso último encontro, chegamos a falar, né, Margarete, das estatísticas que estão mostrando que 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém, aí alguém até brincou, e as outras 50% já cuidavam, né? Durante a pandemia, 70% das mulheres se sentem mais cansadas agora do que antes. Iniciando mais um episódio. Deixa eu tirar o som aqui do celular. E a gente sabe, né, da sobrecarga de trabalho, do acúmulo de funções. Como disse Sheila Carvalho no nosso segundo episódio do Mulheres na Pandemia, muitas vezes amor é o nome que se dá para trabalho não remunerado. Tudo em nome do amor, né? Cuidar dos filhos em nome do amor, cuidar da casa em nome do amor, cuidar do marido em nome do amor, cuidar de tudo em nome do amor, né? E a gente não percebe, fica invisível toda essa carga de trabalho que provoca uma série de consequências, né? Físicas, mentais, emocionais nas mulheres.
Então, isso foi o que nos motivou, foi o que fez com que nós tivéssemos essa iniciativa, pensássemos em criar o Mulheres na Pandemia, e foi algo muito espontâneo, que vem crescendo e trazendo muito conhecimento, muito aprendizado e muita satisfação para a gente, conhecendo mulheres incríveis. No começo a gente falava que a gente ia convidá-las para jantar, né, Margarete? Agora já não está mais cabendo, porque a pandemia parece que não acaba nunca mais. A gente falou que a gente vai ter que fazer uma festa quando acabar, para caber a mulherada toda, né? Bem, então é isso. Eu vou apresentar, né, assim, bem objetivamente, porque eu acho que a Margarete vai ter mais, inclusive, para falar sobre esse assunto do que eu, é a área dela, inclusive, né? Então, eu vou fazer uma apresentação formal aqui da live de hoje, depois passar a palavra para a Margarete falar um pouco também, e aí a gente passa a palavra para as nossas convidadas, que são muito especiais, né? Bom, então, o Mulheres na Pandemia de hoje traz esse tema tão importante, mulheres encarceradas, tão importante, tão delicado e tão pouco falado, infelizmente. Eu vou trazer só alguns números aqui, porque, como eu falei, a Margarete pode falar muito melhor do que eu sobre esse assunto, e mais ainda, claro, as nossas convidadas, né, que viveram isso na pele. O Brasil, então, é o quarto país com mais mulheres presas no mundo, segundo dados do Infopen, são mais de 44 mil detentas, sendo que 45% delas ainda sem julgamento. Entre os anos 2000 e 2016, houve um aumento assustador de 656% dessa população, sobretudo depois da chamada Lei das Drogas de 2006. 62% das mulheres presas respondem por crime de tráfico. A política, só um momentinho, gente, aqui. A política da chamada guerra às drogas aumentou sobremaneira o hipercarceramento no Brasil, provocado pela cultura do encarceramento, que já existia, evidentemente, mas que, de alguma forma, foi aumentado, né? A imensa maioria da população carcerária brasileira é preta ou parda. Entre as mulheres, 74% são mães, sendo que a necessidade de sustento da família leva muitas mulheres a cometer delitos. Além dessa realidade, o sistema prisional brasileiro reproduz a estrutura machista, não levando em conta as questões específicas das mulheres encarceradas. 84% das unidades prisionais femininas não possuem lugar para gestantes, e 60% das mulheres com deficiência não estão em unidades adaptadas. As visitas íntimas a mulheres só foram permitidas em 2002, e as visitas em geral muitas vezes são escassas. Reportagem da Marie Claire de maio de 2020 entrevistou mulheres em prisão domiciliar ou recém-egressas a respeito da situação das mulheres encarceradas durante a pandemia da Covid, né? Revelando uma situação humanitária gravíssima, correndo o risco de ser um verdadeiro massacre. Nesse episódio 12 de Mulheres na Pandemia, vamos conversar com duas egressas sobre sua experiência, seu trabalho, pesquisa e militância. Então, vou apresentar oficialmente as duas. A Cíntia Corvella é graduada em licenciatura em História pela Universidade Federal do Ceará, mestrando em História Social pela Universidade Federal do Ceará, com a pesquisa Viver Além da Margem, Relações de Poder entre Mulheres Criminalizadas e o Espírito Correto de Obediência. Ela é integrante do grupo de pesquisa e estudos de História e Gênero no Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, integrante do projeto de pesquisa Relações de Gênero e Criminalidade, e integrante também do Comitê de Atenção a Políticas Públicas para Mulheres Presas e Egressas do Ceará até dezembro de 2018, e é egressa do sistema prisional. Camila Felizardo é graduanda de Serviço Social pela PUC de São Paulo, participa dos grupos de pesquisa GP Privação, que é um grupo de estudos e pesquisa de educação em ambientes de privação de liberdade, pela USP, e do CEVIJU, Segurança, Violência e Justiça, pela Universidade Federal do ABC.
é militante feminista e pelo desencarceramento, e também egressa do sistema prisional. Passo a palavra para a Margarete, fazer as considerações iniciais sobre esse tema e logo passaremos a palavra para as nossas convidadas. Sejam bem-vindas. Margarete, deixa eu te tirar seu mudo aqui. Aí, agora deu, né? Boa tarde a todas, a todos e a todos que estão nos ouvindo mais uma vez, aí assistindo a gente. É um grande prazer hoje falar de um tema que nos é tão caro, e principalmente porque eu acho que não tem como falar de pandemia sem lembrar das mulheres encarceradas, e não tem como falar de cárcere sem lembrar das mulheres. Como a Ana Laura bem disse, nós somos a 4ª população carcerária de mulheres no mundo. Lembrando que nós somos a 3ª maior população carcerária de modo geral no mundo, né? Então, o Brasil anda sendo campeão em coisas que nós não gostaríamos de ser lembrados. Mas não basta dizer isso, né? Eu acho que ser ocupar a 4ª posição de mulheres encarceradas no mundo, com relação ao Brasil especificamente, nós temos que pensar em alguns outros dados, né? Nós superamos países como a Tailândia, os Estados Unidos, a China, a Rússia, mas 50% dessas mulheres presas, assim como os homens, e esse dado é comum, são jovens, estão entre 18 e 29 anos, portanto, em plena idade reprodutiva. E mais de 65% são mulheres negras, também acompanhando uma estatística que é também da população masculina. Portanto, nossos encarcerados, e eu gosto muito de lembrar isso, e nossas encarceradas, elas têm rosto, elas têm raça, e elas têm classe, e elas têm idade. Então, as nossas encarceradas são mulheres, jovens, pretas e pobres. E mais do que isso, a maior parte das nossas encarceradas estão lá por uma coisa que se chama criminalização das drogas. O mercado de entorpecentes, a criminalização das drogas é que faz com que essas mulheres, na maior parte delas mães, estejam hoje encarceradas. Porque é muito importante falar disso, é porque a droga no Brasil, ela ainda é um tabu, a discussão da droga como crime, da droga tratada não como uma questão de saúde pública, mas a droga tratada como uma questão de direito penal, é o que aprisiona e destrói famílias. Não é a droga que mata, a droga é a que prende e a que destrói famílias. Isso é muito importante, porque o discurso moralista e que não chega no ponto fundamental da questão do entorpecente no Brasil é um discurso falho, é um discurso que não chega a questionar a questão do encarceramento em massa da população. Eu acho que a gente pode aqui fazer uma tarde inteira sobre falar sobre criminalização de droga, mas eu acho que não tem como passar pela questão do cárcere sem falar da questão da droga. A quem interessa a criminalização da droga, a quem interessa a proibição, né? E isso eu acho que é uma questão que a gente hoje não vai discutir, mas é uma questão que serve para pensar e para indagar. Mais do que falar que o Brasil é a 4ª população carcerária de mulheres no mundo, é dizer que o Brasil também é a população carcerária que mais cresce no mundo. Se nós somos a 4ª posição em números absolutos, nós somos os primeiros colocados em que esses números têm crescido. Ou seja, logo nós seremos a primeira população carcerária do mundo, porque os outros países tendem a aprender menos, e nós, a cada ano, aumentamos o número de encarceramento de mulheres no Brasil. Para vocês terem uma ideia, entre 2000 e 2016, nós tivemos um aumento de 455% de mulheres presas, sendo que os outros países
tem uma diminuição a cada ano de 20%. Nós só aumentamos o encarceramento ao invés de diminuirmos. E nós sabemos que prender não é a solução, porque se prender fosse a solução, esses números de encarcerados ou encarceradas fariam com que refletíssemos isso na diminuição da criminalidade. E nós sabemos que isso não é verdade. Prender mais não significa em resolver o problema da violência. Muito pelo contrário, nós prendemos muito e nós temos o número da violência aumentando. Nós prendemos muito pela repressão ao uso de entorpecentes, a venda dos entorpecentes, e nós temos um número de comércio, de tráfico também em alta. Portanto, se nós queremos discutir segurança pública no Brasil de maneira correta, nós temos que pensar no encarceramento. Falando especificamente das mulheres encarceradas, os números são muito assustadores, porque, como a Ana Laura também lembrou, a maior parte dessas mulheres encarceradas, 74% delas são mães, a maior parte está em prisão provisória. O que isso significa? Elas não têm ainda uma decisão definitiva transitada em julgado, ou seja, elas podem ser inocentes, elas podem ser absolvidas. 84% das nossas unidades carcerárias não tem cela nem dormitório para gestante, não tem cela adaptada para deficiente físico, não tem nenhum tipo de adaptação em matéria de arquitetura. Os presídios são construídos para homens, não pensa nas especificidades das mulheres. Os presídios, na maior parte das vezes, não fornecem absorventes higiênicos. A menstruação não é vista ainda dentro dos presídios como uma questão de saúde e de higiene. Mulheres utilizam, e isso é famoso, né, já é divulgado na imprensa, dos mais diversos tipos de modos de contenção do fluxo menstrual, porque menstruação é tabu. Mulheres não recebem visita, na maior parte das vezes, para terem acesso aos meios de higiene pessoal. E isso reflete na própria saúde da mulher. A Constituição de 88, no artigo 5º, traz o direito das mulheres presas permanecerem com seus filhos durante a amamentação. Só em 2009, a legislação alterou, isso é, mais de 10 anos depois da Constituição, a legislação penal, a lei de execução penal foi alterada e assegurou que essa permanência, esse direito de permanência das mães com seus filhos na amamentação não poderia ser menor do que 6 meses. Mesmo não tendo nenhuma condição adequada para isso, que o Estado deveria não só garantir esse direito, mas dar condições para essas mulheres estarem com seus filhos no cárcere, pelo menos durante a amamentação. Também só em 2009, as mulheres tiveram o direito de serem assistidas por agentes penitenciários do sexo feminino. Até 2009, existiam presídios que os agentes penitenciários eram homens. Só em 2017... houve uma lei proibindo o uso de algemas durante o parto, ou seja, até 2017 era regra o uso de algemas durante o parto das mulheres parturientes, das mulheres em trabalho de parto. Isso não significa que hoje não se usa ainda. Quando a gente está falando em lei, nós estamos falando da legislação, que sem dúvida é um caminho, mas nós sabemos que até hoje nós recebemos denúncias de mulheres que parem algemadas nos hospitais e assistidas por agentes penitenciários, muitas vezes homens, e os médicos não interferem nesse parto, muitos médicos não interferem nesse parto, e não permitem que essas mulheres tenham, né, os seus filhos sem algemas, como se uma mulher parindo, né, fosse causar algum perigo, fosse sair correndo, fosse fugir, né? Somente em 20 de fevereiro de 2017, o Supremo Tribunal Federal garantiu em um HC coletivo que as mulheres grávidas e mães de menores de 12 anos
pudessem ter substituído as suas penas privativas de liberdade por prisão domiciliar. E apesar desse julgado do Supremo de 2017, nós assistimos escandalosamente juízes que mantêm as mulheres mães e as mulheres grávidas no cárcere, mesmo durante uma pandemia de Covid-19, que é a realidade que nós assistimos hoje. As mulheres grávidas e as mulheres mães estão presas, apesar disso, e apesar da pandemia, e apesar do Supremo Tribunal Federal ter se manifestado no HC coletivo, determinando que mulheres mães e mulheres presas cumprissem suas penas dentro do lar, né? Lembra o que eu falei, que a maior parte das mulheres presas são presas por questão de entorpecentes? Portanto, são crimes sem violência e sem grave ameaça. São crimes que poderiam ser cumpridos em regime aberto ou em regime domiciliar, caso essas mulheres, e que a maior parte delas fossem primárias e de bons antecedentes. Outro dado que eu esqueci de falar, a maior parte dessas mulheres encarceradas são mulheres primárias, são mulheres que nunca tiveram no sistema carcerário, não são reincidentes, portanto, né? Bom, a ONU, através das regras de Bangkok, em 2009, orientou os países a priorizarem medidas não privativas de liberdade às mulheres. O Brasil aderiu a esse tratado internacional e, mesmo assim, descumpre repetidas vezes o tratado internacional, a decisão do Supremo. As mulheres estão, sim, encarceradas, apesar de mães, apesar de grávidas e apesar de não ter nenhuma estrutura prisional que respeitasse as suas características físicas, psíquicas e necessidades, inclusive, de higiene e de medicina. Decisão recente desta semana da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e especificamente falando do Covid-19, pediu informações ao governo brasileiro para que adotasse medidas específicas contra a proliferação do Covid no Brasil. E aí, não falando só de mulheres, dentro dessa população carcerária assustadora, de mais de 800 mil presos que nós temos no Brasil hoje, apenas 4% dessa população foi testada, sendo que a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é para que os testes fossem aplicados de maneira maciça e principalmente uma população carcerária. E quando a gente fala que a população carcerária não foi testada, a gente passa aí pela necessidade de quem não precisasse estar preso, não estar preso, né? Todos os presos provisórios e as presas provisórias pudessem estar respondendo essa pena no lar, que fosse com tornozeleira, para evitar a proliferação do vírus. As mulheres que são mães ou que estão grávidas pudessem também estar em casa, e isso não foi feito. Então, além de não testar, além de não garantir equipamentos de proteção individual dentro do presídio, além de não colocar em liberdade quem deveria estar, pessoas do grupo de risco, mulheres, pessoas que estão respondendo ainda pelo crime, que não estão condenados definitivamente, o Brasil simplesmente se omitiu. E o vírus hoje é uma realidade dentro dos presídios, é uma realidade de causa de morte da população carcerária, de um verdadeiro genocídio, sim, da população carcerária, muito mais do que do restante da população, colocando em risco também os servidores públicos que lá trabalham, os agentes penitenciários, que também são agentes de transmissão para suas famílias, né? Então, a situação carcerária no Brasil é uma vergonha, são pessoas que, como Foucault diz, né, estão atrás dos muros, escondidos, fechados, para que nós, sociedade, não enxerguemos, não olhemos para eles, e as mulheres, dentro de um recorte de gênero e raça, sofrem muito mais com isso. Falei demais, porque é um tema que eu sou apaixonada, que me indigna, e dentro de uma situação de pandemia, de Covid, se nós estamos aqui tão preocupados, né, em nos preservarmos, em preservarmos nossa saúde, em fazer isolamento social, o que podemos esperar das pessoas que são presas e que não têm para onde ir, cuja situação de saúde pública já era vexaminosa, já era absurda, falando de vírus, de pandemia, o que fazer com a terceira maior população carcerária do mundo e a quarta maior população carcerária feminina do mundo? E o que fazer com os servidores que também trabalham nesse sistema carcerário, né? E com um poder judiciário que se recusa a julgar, a soltar
e prender menos, inclusive. Para que serve a prisão? Eu vou passar a palavra para nossas queridas convidadas, né? E gostaria, evidentemente, de ouvi-las, de saber da experiência de cada uma dentro do sistema prisional, e mais do que isso, né? Saber o que esperar da prisão, né? A prisão é a solução? Para que prender tanto? Por que o Brasil prende tanto? E para que serve essa prisão? Né? Bom, vamos começar. Começamos pela Cíntia? Isso, Pode vamos ser? lá. Então tá bom. Eu preferia que fosse a Camila, mas tudo bem. Na próxima rodada a gente inverte. Eu acompanho os vídeos e eu percebo que tem esse revezamento. Muito legal isso. Boa tarde, né? Boa tarde a todas, todos e todes. Antes de tudo, agradecer o convite. É muito gratificante ter esse momento de troca, esse momento de escuta e de fala também. Eu acho que se tem alguma coisa de bom nessa tragédia toda que a gente tem vivido, são essas redes que têm se formado, se ampliado, se estabelecido, de modo que a gente possa trocar experiências, produção de conhecimento e construir conhecimento, né? À medida que a Margarete foi falando, tantas coisas passaram pela minha cabeça, porque, não sei em relação a Camila, mas muito do que eu vivi dentro do cárcere ficou numa zona de esquecimento, até para ter uma sanidade, né? Eu estive em situação de privação de liberdade, eu estive presa de 98 a 99 e, posteriormente, de 2010 a 2014. A instituição era a mesma, o que mudou foi o formato arquitetônico. Então, o primeiro presídio era na região central de Fortaleza, e o presídio atual no complexo penitenciário de Itaitinga. Então, eu tenho aí uns 6 anos de experiência para compartilhar com vocês em 2 momentos muito diferentes, porque disciplinar, né, momentos disciplinares muito diferentes, e também acho que eu posso contribuir com a minha experiência como ex-presidiária, que foi atravessada por 4 gestões, 4 secretários e secretárias muito diferentes, né? Então, teve a gestão da doutora Mariana Lobo, posteriormente do doutor Hélio Leitão, doutora Socorro França, e aí, em dezembro de 2018, o Camilo Santana, o governador sendo reeleito, ele tirou a Justiça e a Cidadania do sistema penitenciário. Né? A Justiça e a Cidadania, junto com a doutora Socorro França, foi para uma outra pasta, e a pasta que administra o sistema penal e prisional se tornou só Secretaria de Administração Penitenciária, né? Todas as coordenadorias vinculadas aos direitos humanos foram para outra pasta, e isso reflete muito a gestão atual sob a administração do policial civil Mauro Albuquerque. Então, eu também acho que eu posso compartilhar um pouco dessa experiência. Eu estou aqui tentando expor aonde eu acho que eu posso acrescentar, né? Eu pesquiso o primeiro grupo de mulheres que fez parte das custodiadas do Instituto Penal Feminino, o presídio que eu fiquei, né, Instituto Penal Feminino Desembargador Aurimura Costa. Ele foi inaugurado em 1974 com 16 mulheres. Então, eu pesquiso, a minha pesquisa tem esses sujeitos, né, na minha reflexão. Fiz parte de um comitê, que é uma demanda do DEPEN, esse comitê, em decorrência do Pacto da Regra de Bangkok. Então, era um comitê estadual de políticas públicas voltadas para presas e egressas. Esse comitê, ele foi descaracterizado, né, com essa questão que eu falei da secretaria, em 2018. Então, já não tem espaço para fala e escuta de mulheres dentro do presídio ou fora do presídio, que tenham passado pelo sistema penal. Então, acho que eu também posso compartilhar um pouco dessa experiência. E, como a Camila, eu também sou a favor do desencarceramento.
Eu tento militar em direção a isso. Eu não acredito no sistema prisional, eu não acredito no sistema penal. Esse negócio de ressocialização não existe. Quando você fala em ressocializar, você dá a sensação que a pessoa não fazia parte da sociedade, a pessoa faz parte da sociedade, né? Ela não tem os mesmos, ela não é contemplada com os mesmos direitos, mas ela faz parte da sociedade, ela é marginalizada nessa sociedade. E não, o sistema ele não ressocializa, ele não reabilita, então a gente precisa aí repensar e produzir conhecimento sobre esses sujeitos. Existe um silêncio absurdo sobre mulheres em situação de privação de liberdade, né? Então eu acho que esse momento é um momento que a gente tem que usar para compreender, para conhecer, porque também é uma determinação da regra de Bangkok, ela recomenda que se produza um saber sobre esses sujeitos até para ajudar no desenvolvimento de políticas públicas. Eu só quero fazer uma pontuação, a Margarete falou que as unidades prisionais, elas são construídas para homens, e o curioso é que o atual prédio onde tem o presídio feminino, ele teoricamente foi idealizado para mulheres, né? Só que, e por mulheres, foram 2 arquitetas que fizeram o projeto. Eu sei porque na minha pesquisa eu acabei esbarrando nessa informação. Então, ele foi um prédio construído para mulheres e arquitetado por mulheres, mas o banheiro, né, os banheiros das alas antigas, que foram as primeiras alas, né, o presídio inaugurou em 2000 com 3 alas, é um banheiro turco. Para quem não sabe, o banheiro turco é um banheiro no chão, e esse banheiro ele tem um cano ligado na fossa. Então, quando a mulher vai urinar ou defecar, ela fica de cócoras nessa estrutura de cimento, com esse cano direcionado para a vagina e o vapor da fossa indo para a vagina. Então, olha que absurdo, né? Que violência. E surpreendente, porque pressupõe-se que uma unidade prisional construída especificamente para mulheres que tenham arquitetas idealizando, a gente imaginaria que a coisa aconteceria de maneira diferente. Mas essa mentalidade, esse padrão androcêntrico relacionado à questão da criminologia e do sistema penal, ele está tão enraizado que eu acho que essas especificidades continuam sendo ignoradas quando se pensa, ainda hoje, século XXI, em políticas públicas para mulheres em situação de privação de liberdade. Então, eu espero poder contribuir, estou aqui muito disponível, e é isso, muito obrigada. Pode falar, Camila, por favor. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Queria dizer primeiramente que é uma honra, né, esse convite que eu recebi. Me sinto muito honrada, sou um pouco tímida, por incrível que pareça, assim, para fazer live eu fico um pouco receiosa, fiquei um pouco nervosa de estar aqui entre mulheres maravilhosas. Como foi apresentado, né, eu sou graduanda de serviço social, eu passei por fazem 8 anos, né, que eu saí do cárcere, e eu passei por um período muito longo de aceitação da minha própria história, de, como a Cíntia chegou a comentar, né, essa questão de ocultar aquilo que viveu e talvez sentir vergonha. Eu acho que é algo que socialmente também é bem colocado para todo tipo de egresso, tanto quanto homem quanto mulher, essa questão da vergonha da identidade, daquilo que foi passado. E isso foi um longo processo na minha mente de eu encarar essa identidade, de eu assumir ela e de ver um olhar mais crítico. Porque antes da academia, da faculdade, eu tinha uma outra visão, né? Uma visão de totalmente senso comum. E eu tinha até uma espécie de achismo, de achar que a cadeia um pouco que me salvou da situação que eu vivia. Só que hoje, com um olhar crítico, eu vejo que ela só agravou as mazelas que eu vivia antes mesmo do cárcere. Eu costumo falar que antes mesmo da gente ser presa, a gente já estava presa nas correntes da desigualdade social. E há uns 3 anos atrás, me deu uma luz, eu voltei a estudar, eu fui presa aos 18 anos, e aí eu parei no ensino médio,
pensei comigo mesmo, cara, eu vou voltar a estudar, a situação que eu estou momentaneamente não está ruim, eu sou autônoma, mas eu quero algo melhor e maior, e por conta da minha própria militância, né, dessa questão da identidade, se reconhecer, a questão do encarceramento da mulher, isso foi amadurecendo, né, em mim, e por conta da militância eu achei que eu fazer algo, lógico, a militância é super importante, através dos movimentos sociais que milhões de coisas a gente conquistou, mas eu creio que a gente, como pessoas que viveu as situações empíricas, a gente sendo emancipada de teorias, de saberes, e poder chegar em lugares com esses saberes e fazer ecoar a voz dessas massas, eu creio que tem uma potência muito maior. E foi por isso que eu decidi, né, entrar na faculdade, me encontrei no serviço social, amo o que eu faço, amo buscar o direito do próximo, aquilo que a pessoa tem e não sabe que tem. E foi mais ou menos essa minha trajetória, desde o início da faculdade. Eu já escolhi esse recorte desde o primeiro e segundo semestre. Eu falei, meu, é para o pessoal privado de liberdade que eu quero trabalhar, que eu quero lutar, é por essas pessoas. E como foi bem falado, né, a questão das mulheres, ela é muito pouco falada, muito pouco pesquisada, muito pouco vista. Como a Cíntia bem falou, né, essa questão também de cadeias feitas por homens e para homens, aqui em São Paulo também não é diferente, né, fazendo um comparativo, né, que ela está no Ceará e eu em São Paulo. Aqui em São Paulo é da mesma maneira, eu estive presa no antigo Carandiru, hoje é uma penitenciária, em Santana, feminina, e em relação, tipo, ao que as críticas que foram colocadas, em questão do descuido do Estado, a questão da falta de higiene, a questão da falta de alimentação, a falta de água, a superlotação, os recortes das pessoas deficientes, as pessoas idosas, as pessoas que estão presas por muito tempo sem uma condenação, né, tecnicamente são pessoas inocentes e ficam por longos períodos. Então, meu, críticas ao sistema policiário que não falta. É um lugar, eu acho que é um lugar de morte, eu acho que é um lugar que não deveria existir. Eu sou a favor do desencarceramento, como foi bem posto pela Margarete, pela Ana Laura. É um lugar que estatisticamente já é comprovado que pessoas negras, pretas, pobres e periféricas são os indesejados do capitalismo, que sempre foram o povo indesejado, sempre foi o povo excluído, onde não se consegue se colocar dentro dessa roda capitalista, que são excluídas, né? É um sistema genocida e só precariza ainda mais as mazelas que já vivia antes mesmo do cárcere. Os direitos a conquistas mínimas, básicas, de emprego, de roupa, de lazer, de cultura, e principalmente, eu acho que hoje a coisa que eu levo mais em ênfase é a educação. Porque eu creio que se as pessoas tivessem as mesmas equidades de oportunidades de uma educação equiparada igual, talvez eu creio que muitos por cento diminuiria essa questão de encarceramento e essa questão da desigualdade nas periferias, né? As escolas, infelizmente, a gente vê hoje com essa questão da pandemia o quanto é desigual, o quanto está escancarado a desigualdade das escolas privadas, das escolas públicas, o quanto as crianças, os adolescentes estão um ano totalmente perdido. Então, eu creio muito nessa questão que o Paulo Freire falava, né? Uma pessoa não muda o mundo, mas a educação muda pessoas, e pessoas mudam o mundo. Então, hoje eu levo isso para a vida. Eu acho que através da educação, da informação, dos direitos, é essa forma que eu tenho levado minha vida agora, e estou tentando encarar aí, né? Essa pandemia da melhor forma, através dos estudos. Eu acho que é isso, que eu puder contribuir, estou aqui super à disposição. Acho que, né, de primeiro lance aí, acho que é isso. Obrigada às duas. Eu queria perguntar para vocês que estudam essa questão a fundo, assim, além de ter tido a experiência, como é que se
constrói essa perspectiva punitivista? Porque existe quase um senso comum em relação a isso. Mesmo pessoas do chamado, entre aspas, campo progressista, muitas vezes, inadvertidamente, pensam que como primeira providência a questão da prisão. É muito comum a gente ouvir isso, mesmo, por exemplo, essa questão da corrupção, que é uma questão tão séria no nosso país. É incrível como qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que se fala como que fulaninho não está na cadeia, né? Quer dizer, essa ideia que virou quase que natural, né, de que crime se pune com cárcere, assim, essa equivalência, como se não houvesse alternativas. Isso é curioso porque vem com uma espontaneidade espantosa, né? E a gente percebe que isso está arraigado mesmo. Eu fico me perguntando, assim, as razões históricas disso, e se justamente isso não tem a ver com o fato de que, tradicionalmente, o cárcere, de alguma forma, ele evidentemente, ele tem dois pesos e duas medidas, né? Quer dizer, o filho do rico, né, quando comete alguma infração, ele ainda é criança, ele não sabia o que ele estava fazendo, é um garoto, ele estava brincando, então ele pode queimar mendigo, né, ele pode matar prostituta, né, entre aspas, né, como é que era que aquele rapaz há uns anos atrás falou? Eu pensei que fosse uma prostituta, né, que estava no ponto de ônibus, quer dizer, se fosse uma prostituta, então tudo bem ele ter feito aquilo, né? O outro passa, arranca o braço do ciclista, então assim, mas é tudo moleque, é tudo, né? Dirige bêbado e mata todo mundo, mas também não sabia o que estava fazendo, estava saindo da balada. E ao contrário, né? O menino pobre, por exemplo, da favela, das comunidades e tal, não apenas já está condenado a priori, né? Independente do que ele tenha feito, ele já é alvo, inclusive pode ser assassinado pela polícia, né, sem ser julgado, né, sem qualquer trâmite legal, né, porque a vida dele vale menos. Então, isso certamente tem raízes históricas, e eu acho que não sei se vocês concordam comigo, né, mas que é uma forma de racismo camuflada, né? E eu acho cada vez mais importante a gente falar disso, porque havia aquela ideia, né, aquela fantasia que eu acho que agora se desfez completamente, de que o Brasil não era um país racista, né? O quanto o racismo brasileiro, por essa fantasia de miscigenação, de país tropical, que é tudo junto misturado, todo mundo é meio mulato, então não tem branco e preto, imagina, isso é bobagem e tal, não se percebia o quanto essa questão do racismo, ela está infiltrada, né, na nossa sociedade, assim. Isso é uma coisa. Outra coisa, gente, é algo que acho que, né, a Margareth, inclusive, depois pode até falar um pouco mais sobre isso, assim, esse princípio, né, me parece, do direito moderno, de que a punição é pelo ato, não é a pessoa que está sendo julgada, quem você é, se você é bom, se você é mau, se você é. Não existe essa ideia da personalidade criminosa, do ser criminoso, né, arraigado na pele, digamos assim, né, quer dizer, qualquer um que infringir ali, né, a lei pode ser, né, passível enfim, ter que responder por aquilo de alguma maneira. Mas é interessante que, por toda essa realidade que vocês estão colocando, na prática não é isso que acontece, né? Na prática, a pessoa está sendo condenada pelo seu ser, pelo que ela é, não pelo que ela eventualmente tenha feito, né? Eu acho que são duas questões que remetem diretamente para isso que vocês falaram, de que as cadeias no Brasil, elas são, na verdade, uma espécie de campo de concentração, né? Talvez a gente pudesse pensar nesses termos, ou seja, né, quer dizer, um racismo, né, quer dizer, uma parcela da população que é encarcerada e que fica quase como se tivesse fora, como a Cíntia falou, da sociedade, né? Você quer falar um pouco, Margareth, antes de devolver aí
Só vou complementar só. Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que você tocou num ponto que, para mim, é muito caro. Eu acho que pensar em antipunitivismo, em desencarceramento, é pensar mesmo, real, né? Eu sempre costumo dizer que algumas coisas que nós, das forças progressistas, temos que ter sempre em mente quando a gente fala de qualquer direito e garantia, é que é para todo mundo. É muito fácil a gente defender, né, o feminismo quando é com as mulheres, né, defender o antipunitivismo quando a gente está falando da maior população carcerária do mundo. O duro é a gente defender o antipunitivismo, por exemplo, para o Queiroz. A gente defender o desencarceramento quando a gente pensa no Bolsonaro. E isso é coerência. Né? Eu acho que a Ana Laura tocou num ponto, eu estou sendo até exagerada falando do Bolsonaro aqui, né? Mas eu acho que isso é muito importante, né? Igual a gente pensar que a gente é feminista só no discurso. Não, a gente é feminista na hora que a gente encara ali uma situação em que a gente está reproduzindo machismo e a gente fala, não vou reproduzir, não. Uma situação prática, né? Então, eu acho que essa reprodução de discursos é pegadinha para todos nós. Então, e é uma discussão que eu tenho muito com muita gente da esquerda, né? E ontem mesmo, né, quando o Gilmar Mendes concedeu a prisão domiciliar para o Queiroz, muita gente ficou super revoltado, gente do campo progressista, que sempre defendeu a descriminalização ou desencarceramento e tudo mais, mas, na verdade, o Gilmar Mendes ali, ele estava sendo muito coerente com os votos dele, inclusive, que ele deu nos casos do Lula e do Zé Dirceu. Ele só manteve a posição dele, e que a gente defendia. Então, se a gente fala de desencarceramento, a gente está falando o que sobre isso? A gente está querendo dizer que prisão não é a solução. A prisão é solução para aqueles casos em que não é possível o convívio social daquela pessoa, e que a pena privativa de liberdade é a única capaz de coibir. E nós temos situações na lei para isso. Agora, há situações também em que a lei permite penas alternativas, penas de reposição ao erário daquele dinheiro que foi desviado, penas restritivas de direitos, como, por exemplo, perder a carteira de motorista no caso de acidente de veículo, de alcoolismo. Por que se defende tanto? Dirigiu bêbado, tem que ir para a cadeia. É um discurso que a gente ouve sempre. Dirigir alcoolizado é grave? É grave. Mas a cadeia, naquele caso em específico, que ninguém morreu, ou que foi um crime culposo, é a solução? É a solução? E por que é a solução? Porque a gente quer simplesmente encarcerar? Então, eu acho que é um discurso fácil, é um discurso que nos pega, principalmente em situações em que não são caras, né? Por exemplo, violência contra a mulher, em várias situações em que eu acho que a gente tem que refletir, sim, a gente é contra o encarceramento para todas as situações em que a lei permite outras alternativas. E essas outras alternativas, elas têm que ser pensadas, porque o encarceramento não está resolvendo os nossos problemas, seja dos crimes contra o patrimônio, seja dos crimes de entorpecentes, seja na questão da corrupção, seja na questão de trânsito. Encarcerar não é a solução. Eu acho que o encarceramento é classista, sim. Eu acho que hoje, acho não, né? As estatísticas mostram, a gente tem aí o Infopem, a gente tem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Conecta, as pesquisas que não nos faltam para mostrar que quem são os presos no Brasil são os pretos, pobres e jovens, né? São, coincidentemente, a nossa população pobre. Isso é fato, a maior parte dessas pessoas são defendidas pela Defensoria Pública, que ainda bem é uma instituição que garante esse direito de defesa, ou seja, são pessoas que não podem custear um advogado, portanto, são pobres, né? Mas isso não significa que nós vamos tirar, e isso porque eu sou pelo desencarceramento, nós vamos defender que, então, ricos têm que ir presos como solução para os problemas. Porque se não é solução aqui, não vai ser solução para outro crime também. Agora, buscar essas alternativas, eu acho que nós, como sociedade, temos que cobrar, e nós temos que cobrar um judiciário que se conscientize disso. Teve uma pessoa aqui no chat que fez uma pergunta, sabe, o judiciário, ele não está acostumado a usar penas alternativas. Para o juiz é muito cômodo, vamos segregar, vamos colocar atrás do muro, né? É como se a gente escondesse embaixo do tapete aquilo que a gente não quer ver. E isso fica muito claro no discurso da Lava Jato, por exemplo, que é da corrupção.
Qual foi o discurso da Lava Jato? Vamos botar todo mundo na cadeia que a gente resolve a corrupção no Brasil. E aí, aquele espetáculo da prisão. A prisão vira espetáculo. A prisão vira como solução do problema, inclusive na própria cena na televisão. Eu falo que é como antigamente que se enforcava em praça pública. Hoje é o espetáculo no Jornal Nacional de prender o dono da Odebrecht, de prender o Lula. É um espetáculo. É como se desse para a sociedade um conforto de que aquilo está resolvendo o problema. Né? O Datena nada mais é do que isso, né, gente? A gente olha, assiste lá, e aí dá aquele conforto, aquela sensação de que estamos combatendo a criminalidade. E nós sabemos que não, porque os números mostram que não. A violência só aumenta. Então, não é a solução. A gente tem que ser cientista nessa hora, né? Que o achismo, né? Que a Camila falou, né? E a gente está lidando aí com achismo até numa pandemia, né? Até com o Covid. E é o achismo que perdura e não a ciência. A ciência penal é uma ciência também que trabalha com estatística, que trabalha com dados e que mostra com dados de violência que o número de presos aumenta e o número de violência também aumenta. Então, vamos buscar outra solução, inclusive para os crimes dos ricos, inclusive para os crimes de corrupção. Vamos buscar outra solução. Não vamos defender o cárcere. Defender o cárcere, lógico, tem situações em que o cárcere é a solução, sim. Tem situações que outros tipos de pena não vão dar conta. É verdade que são aqueles crimes extremamente com violência contra a pessoa, pessoas reincidentes, pessoas que não cumpriram as penas alternativas. Tem sim isso. Eu falando do judiciário, complementando que eu esqueci o nome da menina aqui do chat, eu não estou enxergando agora. As mulheres são punidas com mais rigor do que os homens. Isso também é estatístico. Tem uma pesquisa, eu acho que é do IBCCRIM, se eu não me engano, que estudou sentenças de vários juízes, e os juízes tendem a ser muito mais rigorosos com as mulheres na fixação da pena, isso é, as mulheres são punidas com penas muito maiores e com regimes de cumprimento de pena também maiores. E os negros também. Então, esse recorte racial não é só a reserva da cadeia, é antes. É até na própria fixação da pena pelo juiz, no momento em que a polícia prende. Então, quando a gente fala de encarceramento, a gente fala de todo um processo, que é na hora da denúncia, de como a polícia encara isso, do juiz aplicando a pena e do encarceramento. Para variar, eu falei demais. Agora vamos ouvir vocês. A Laura já está pedindo aqui para eu ficar quieta. E com razão, pode pedir, porque senão eu esqueço. Nesse assunto não tem jeito. Vai lá. Em relação a isso que a Ana Laura falou, não tem como falar de cárcere sem falar do racismo, sem falar da questão do negro. Desde a época da Brasil colônia, né, o negro ele sempre foi marginalizado, escravizado, negras estupradas. Não tem como falar de cárcere sem falar do negro. Desde a época da fantasiosa liberdade da escravatura, que é uma fantasia, isso não existiu, e houve a casa de detenção, né, para regular, ajustar moralmente negros que não aceitavam trabalhos na época, né, pós abolição da escravatura. E a Ana Laura falou que acha que como se fosse um campo minado de guerra, né, eu vejo a cadeia como um navio negreiro. Não tem como você falar de cárcere sem falar do recorte de raça. E em relação ao judiciário, a Margarete fez muito boas pontuações. Tem uma mestre que ela chama Dina Alves, e ela fez a tese de mestrado dela sobre isso. Réis negras e juízes brancos. O nosso judiciário ele é totalmente racista, classista, e as pessoas que são marginalizadas são essas, são as pessoas negras, né? Como vocês exemplificaram, né? Você vir numa periferia e pegar um menino usando maconha, obviamente que ele vai parar numa delegacia. Se você for num bairro nobre, vai ser um jovem usando um entorpecente porque é um lazer. Então, entra, né, nessa questão do antiproibicionismo, como vocês falaram, entra nessa questão do classismo, do racismo, que o racismo sempre esteve aí, sempre esteve escancarado. Eu acho que a pandemia só escancarou ainda mais por conta das redes,
mas a pontuação que eu tenho para falar sobre essa questão do encarceramento, não tem como você falar de encarceramento sem um recorte de raça. É a mesma coisa de você falar de um feminismo, você falar de um feminismo branco, mas você fazer um recorte sobre feminismo, sobre mulheres, um recorte de negros, é diferente. Então, acho que é muito, muito relevante falar sobre isso, né? E sobre a questão das penas, que vocês bem pontuaram a questão de penas restaurativas, eu não sou abolicionista, eu sei que a Cintia ela é abolicionista. Eu creio que o abolicionismo ele é utópico, eu não acredito nisso. Eu acredito em uma sociedade educada, socialmente igual, com equidade de oportunidades iguais, e que isso diminua o cárcere, se caso ocorra infrações, eu acredito sim em penas restaurativas. O cárcere ele é uma instituição falida desde a sua constituição, então, com anos de experiências, anos de regimes, disciplinas, a gente tem mais do que provas de que é uma instituição que não tem sucesso, não obtém sucesso, ela só mortifica a pessoa em vida. O egresso ele não tem uma perspectiva, uma esperança, uma oportunidade. A lei de execução penal ela é linda no papel, mas ela não é cumprida, não é resguardado todos os direitos que está ali na teoria durante o cárcere e pós o cárcere. Então, é uma instituição que realmente ela não funciona. Então, como a Margarete bem falou, eu também acredito em penas restaurativas para todos os tipos de crimes, a pessoa restituir aquilo que foi feito. E também acredito que existe crimes que eu acho que tem encarceramento, em crimes bárbaros que a pessoa precisa estar privada de uma sociedade, que não é o que acontece nas nossas cadeias hoje. Como foi bem falado, 60%, 70% são crimes de tráfico, roubo, e são crimes que eu acho que, por experiência, não só de pesquisa, mas experiência daquilo tudo que eu vivi, que conheço e vivo até hoje na periferia, são crimes de pessoas que, meu, cara, não tiveram oportunidade, cara, é a realidade, é essa a nossa cultura, é essa sociedade que a gente vive. Então, o menino que nasce na favela, que é essa a realidade dele desde que ele nasceu, ele não tem uma perspectiva, ele é aquilo que é imposto para a pessoa. Então, eu creio nisso, cara, de penas restaurativas, de uma sociedade reconstruída em cima da educação. Eu acho que é isso. E essa relação da raça e da classe, ela está escancarada no judiciário punitivo da pessoa, como a Ana Laura falou, né? Não é o crime que é punido, é a pessoa marginalizada, criminalizada pela sua cor, pela sua raça, pelo seu CEP, essas pessoas que estão dentro do cárcere. Cíntia, só antes de passar a palavra para você, eu queria falar algo que falaram aqui no chat, né? A Heloísa Dantas falou assim que eu queria ouvir da Camila e da Cíntia, a partir das experiências delas, quais os principais desafios e dificuldades que elas viveram e viram na prisão, em relação às mulheres em geral. É só acrescentando aí essa dimensão também, né, da experiência que eu acho que é interessante. Depois a Camila fala um pouquinho também. Pode falar, Cíntia. Antes de tudo, para mim é uma honra quando alguém fala que aquilo que eu acredito é uma utopia. A grande médica Nice, quando ela criticou o sistema psiquiátrico e manicomial, ela foi taxada de tão louca quanto, de acreditar em utopias. Então, eu acredito que o que é utopia hoje é uma semente para algo que vai acontecer muito para frente. Existe um equívoco quando se fala em abolicionismo penal, que é acreditar que ele vai começar dos presídios. Não, ele não vai começar dos presídios, né? Ele vai começar da sociedade. Os crimes, eles são históricos, eles não são atemporais, eles não são cristalizados, eles estão inseridos e são atravessados por um contexto, por conjuntura.
Então, o que hoje a gente entende como um crime não necessariamente era há 200, 300 anos atrás. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente pensa no crime, a gente pensa numa coisa estática, e não é, existe um processo. Então, até o ato de matar, dependendo da situação, pode ou não ser considerado um crime, né? Num estado de guerra, por exemplo, quantos homicídios acontecem? A gente vê alguns soldados sendo presos por isso. Então, é um pouco de cautela em relação a isso. Quando você pensa em abolicionismo, você pensa que a prisão é a ponta do iceberg de uma sociedade doentia, profundamente desigual, né? Eu estou falando da nossa sociedade capitalista, neoliberal, racista, misógina, sexista, e que esse tipo de sociedade, ela gera condutas em conflito com a lei. E essas condutas, elas podem ou não ser criminalizadas. E isso depende muito do sujeito, no caso, né? Então, aí concordo super com a Margarete, né? Existe aí, no processo de criminalização do sujeito, um aspecto racial, né? Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, a criminalização da maconha. A criminalização da maconha ela é recente. Até os anos 50, tinham remédios com princípio ativo da maconha. E ela começa a ser falado sobre os malefícios da maconha e tal, mais ou menos nos anos 20, nos anos 30. E esse processo, ele corre par a par com a criminalização de costumes de afrodescendentes. Então, a criminalização da capoeira, né, a criminalização desses sujeitos, o afastamento desses sujeitos da cidade para regiões periféricas. Então, o próprio processo de definir o que é ou não crime, ele está muito atravessado por essa questão racial. Eu penso que essa coisa, o abolicionismo não é uma coisa para hoje, não é uma coisa para amanhã, mas é uma coisa para a gente pensar que é possível uma sociedade sem pessoas trancafiadas, né, sem pessoas em cubículos, e que se existe alguns casos em que é impossível essa pessoa conviver com outro ser humano, que ela não esteja sujeita a ficar num quadrado, num calabouço, enfim, né, nessas formas tão absurdas que elas só recrudescem a ausência de empatia, a ausência de compaixão, a ausência de amorosidade, né? Quando a gente pensa no crime de violência, a gente precisa observar quem é aquele sujeito, como que foi a vida dele, o que atravessou a vida dele. Eu participei uma vez de uma palestra e as pessoas eram a favor da pena de morte. Eu fui corajosa, era época de eleição, era um curso de direito em que a maioria apoiava, não vou dizer o nome dele para não dar poder, e as pessoas claramente a favor da pena de morte. E aí eu contei um caso de uma menina que sofreu abuso sexual a infância inteira, a adolescência inteira. O pai alcoólatra trazia os amigos que abusavam dela sexualmente, até que um dia ela matou o pai dela. E aí essa pessoa tem que ser eletrocutada? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque quando está distante, a gente pensa de uma maneira, mas quando chega perto da gente, a gente percebe que é um ser humano. Então, lógico, o abolicionismo não é para hoje, não, mas eu acredito que seja possível, daqui a algum tempo, a existência de uma sociedade em que a desigualdade não vai existir, não da maneira como existe hoje, que não vai gerar esse desejo de adquirir coisas, essa fome capitalista, né, que faz com que as pessoas furtem para ter um tênis melhor. Tem isso também. Então, eu acredito, pode ser utopia minha? Pode, não tem problema. Mas é um modo que eu tenho de imaginar uma sociedade melhor. Existe o argumento de que prisão sempre existiu. Nunca falei isso para um historiador. Pelo amor de Deus. Prisão não existiu sempre.
Prisão não existe em toda sociedade. Quando eu falo sociedade, a gente tem que tirar essa ideia de sociedade e Estado. Existem grupos de pessoas que vivem uma forma de sociedade, não necessariamente nesse formato que a gente vê, e existem grupos sociais que não têm a prisão e nem a pena de morte. Tá? Então, existem. São raros, ainda mais hoje no século XXI, mas existem. Então, é algo possível, quem sabe, né? A gente ainda está lutando aí na questão antimanicomial, né? O sonho da Anice, ainda hoje existe essa luta antimanicomial, mas enquanto a gente não consegue, a gente precisa ter um olhar extremamente crítico em relação a quem é direcionada a criminalização. Como todas vocês disseram, essa pessoa, ela tem cor, ela tem classe, ela tem um nível de escolaridade, ela está inserida numa cartografia social de marginalização, de exclusão, de não cuidado do poder público em relação à moradia. Então, são pessoas extremamente vulneráveis socialmente e economicamente. A pergunta da Ana essa história do punitivismo, né? Ana, é tão complexo, porque eu vou falar assim, em relação à minha pesquisa, né? Foucault entende que isso tem uma relação muito imbricada com a ideia da moralização que o trabalho produz no sujeito. Então, a pessoa, enquanto em situação de privação de liberdade, ela estaria sendo moldada, ela estaria sendo trabalhada, ela estaria sendo conformada num modelo que se adeque à sociedade que está posta. Só que isso não quer dizer que está capacitando a pessoa para ela sair de um segmento social e econômico subalterno, não. Os trabalhos são todos voltados para atuações econômicas que mantêm essas pessoas na zona da subalternidade, porque isso é necessário para o capital. O capitalismo precisa dessa reserva, o capitalismo precisa da delinquência, o capitalismo precisa da marginalidade. Isso alimenta o capitalismo tanto quanto as grandes crises financeiras, né? É fato, já é senso comum, que as grandes crises financeiras, elas são uma própria antropofagia do capitalismo, que ele precisa disso, né? Ele precisa se autodevorar, devorar os que estão em torno para se fortalecer. Em relação à mulher, é muito complicado, porque embora a gente possa pensar num Estado laico, né, numa criminologia como ciência, a ciência está imbricada com uma ideia de moralismo de raiz cristã, né? Então, a mulher, quando ela comete um crime, para além de criminosa, ela é pecadora. Então, ela sofre uma dupla punição. O corpo dela, dentro do presídio, ele sofre vários controles. Ele sofre o controle disciplinar e ele sofre o controle da sexualidade. Né? Foi dito meio por cima a questão da visita íntima, mas aqui no estado do Ceará, existe uma discrepância muito grande em relação ao tempo de visita íntima para o homem e o tempo de visita íntima para a mulher, né? Então, toda essa conduta que está encaixada num ideal que se pretende, né, um ideal feminino, quando ela é rompida, a mulher acaba sofrendo uma punição ainda maior. Então, por isso que eu penso que para a gente pensar o encarceramento feminino, para além da raça, a gente tem que pensar na questão da interseccionalidade, porque existe muito a questão de gênero dentro do cárcere. Existe a questão da raça, existe a questão da classe, existe a questão do gênero. Tudo muito imbricado, e às vezes um é mais potencializado que o outro, mas está lá o controle do corpo feminino, há um esforço em produzir um corpo feminino mais adequado a um ideal de feminilidade. Isso está no curso, isso está no trabalho, isso está no controle dos desejos sexuais. Então, eu acho que a punitividade, no caso da mulher, é pior ainda, né? Porque o nosso corpo, o tempo todo, dentro e fora do cárcere, o nosso corpo o tempo todo está atravessado por dispositivos de controle, mas dentro do cárcere é pior ainda. Eu acredito que seja pior ainda. Algumas dizem que viveram uma liberdade sexual dentro do presídio. Eu penso que é um pouco complicado, principalmente quando pensa a questão da maternidade, né, da gestação.
da menstruação, como bem lembrado pela Margarete. Então, eu penso que o cárcere ele é um pouco mais cruel e mais punitivo em relação à mulher, não só pelo histórico da produção desse saber, no caso, o saber criminológico, mas porque a mulher ousou romper com seu lugar social, porque o nosso lugar é o de docilidade, recato e submissão, em pleno século XXI. Eu acho que... Ah, tá, responder a Helena, né? A Helena Dantas. Olha, minha maior dificuldade dentro do presídio foi eu estar distante da minha família. Eu sou do ABC Paulista e os 2 períodos que eu fiquei presa foi no estado do Ceará. É muito complicado para minha família me visitar, então eu me sentia muito só. Pessoas que recebem visita dentro do presídio, ela tem um status, né, simbólico, ela tem um poder simbólico, porque ela tem alguém que cuida dela, ela recebe material de higiene, ela recebe material para alimentação da família, e as 2 vezes eu fiquei numa situação meio precária. E o pior momento foi quando eu perdi meu pai e minha mãe. Né? Eu perdi minha mãe em novembro de 2013, e meu pai em dezembro de 2013, eu estava presa. Né? Então, para mim, foi a maior dificuldade eu não enlouquecer e recusar psicofármacos, porque quando você tem qualquer emoção mais forte, eles já vão com psicofármacos, e eu sei que eu tenho uma tendência a gostar, né, de álcool e substâncias entorpecentes, então eu me recusei, mas foi uma coisa muito difícil. E o maior desafio é você sobreviver, você se adaptar, você sobreviver. Eu acho que a Camila pode até concordar comigo, e eu acho que o nosso maior desafio é saber tirar a cadeia, né? Sabendo lidar com pessoas tão diferentes, porque disso garante a nossa sobrevivência, né? Você saber viver dentro do presídio é o que vai garantir a tua sobrevivência, e é um equilíbrio muito delicado, muito delicado. Muito obrigada pela pergunta. Gente, eu vou só colocar mais uma pergunta também aqui do chat, né, que a Kátia Mello pedindo para vocês comentarem como os benefícios previstos em lei são aplicados às mulheres no cárcere e como elas tomam conhecimento deles, né, se através de advogados e tal, né, acho que essa é uma pergunta interessante também. Eu queria agradecer vocês por terem trazido aqui esse debate, né, em relação ao abolicionismo penal, que eu acho que é um debate que não é muito conhecido das pessoas, né, e de certo, acho que é um debate que inclusive extrapola aqui, né, o âmbito específico aqui dessa nossa conversa, mas eu acho importante vocês terem trazido, de qualquer forma, entre a utopia do abolicionismo penal e o hipercarceramento que nós vivemos, né, vamos dizer assim, né, não seria nada utópico, né, Cíntia, a gente poderia ter uma realidade bem diferente ainda dentro, mesmo dentro, né, daquilo que está tão longe dessa sociedade utópica, né, estava agora mesmo conversando com o Guilherme, né, que faz a incrível personagem Rita Von Hunt, a respeito da importância da esperança e da imaginação para nesse momento político pelo qual a gente está passando, né? Não a esperança no sentido de ficar esperando, né? Mas no sentido ali do quem sabe faz a hora, quer dizer, a aposta, né, numa mudança, que eu acho que une todas nós aqui, as 4, nesse ponto, acho que estamos de acordo em relação a essa questão, né, da utopia, não no sentido que é impossível, mas naquilo que nos move, né, como dizia o Eduardo Galeano também, né, lembrei dele agora. Uma outra coisa que eu até coloquei aqui, né, o livro do Goffman, né, Manicômios, Prisões e Conventos, né, porque isso que a Cíntia fala de que essa coisa do confinamento é uma questão histórica, eu acho que é bem importante também nortear um pouco, né, assim, para as pessoas abrirem um pouco a cabeça de que nem sempre foi assim e não necessariamente será assim para sempre, embora a gente saiba a preocupação legítima de uma sociedade de poder garantir
o direito à vida, não é? Enfim, e alguns direitos básicos, direitos humanos, inclusive, que muitas vezes são violados, enfim, toda a questão da relação com a lei, que é super complexa, também não daria para a gente entrar aqui, mas eu acho que fica também como uma questão. A Margarete nós fomos companheiras também numa outra aventura, né, Margarete, da questão da responsabilização do Bolsonaro, né? Porque muita gente de esquerda saiu fazendo meme e colocando por aí nas mídias que o Bolsonaro nada mais, nada menos deveria ser internado com camisa de força porque ele era louco, né? Então, eu fico muito impressionada, assim, como essas soluções fáceis, né? O cara é louco, então vamos internar, né? O cara é um criminoso, então vamos prender, né? O quanto elas estão realmente, assim, no imaginário, né? De gente que quer um mundo melhor, né? Comentário, Margarete, para daí a gente passar a palavra para elas e deixar elas falarem bastante até o fim. Tentar ser rápida aqui, né? É que o assunto é assim. Bom, só para deixar claro, eu também não sou abolicionista, só que eu sou antipunitivista, né? Que são coisas diferentes. Eu Virgem Maria. penso um pouco parecida com a Camila, mas eu sou antipunitivista. Eu acho que a gente pensar numa sociedade livre totalmente do crime, eu ainda não consegui, mas pode ser uma evolução ainda, né? Mas eu sou antipunitivista totalmente. Eu não acho que punir com pena, principalmente a pena privativa de liberdade, é a solução. Eu acho que a gente tem outros meios. Eu acho que há algumas condutas que não precisavam nem estar no direito penal, que outras áreas do direito dariam conta, como um direito civil, ou que, por meio de indenização, etc. Então, assim, eu sou totalmente antipunitivista. E a punição, a pena, a gente chama de última ratio. A pena é aquela... O direito penal tem que ser a última instância do direito. É aquilo que o direito... Nenhuma área do direito conseguiu resolver, dar solução, aí a gente deixa para o direito penal. E dentro do direito penal, o encarceramento tem que ser também a última solução. O que a gente vê na sociedade atual é o inverso. O direito penal como solução para tudo, desde a política até as soluções domésticas, ao acidente de trânsito, a tudo, e a pena de prisão como solução absoluta para resolver o problema da sociedade, né? Então, a gente está no caminho totalmente oposto, totalmente inverso, que não apresenta a solução. Só respondendo a pergunta do chat, os benefícios penais, eles são pedidos por meio de advogado. A Defensoria Pública foi uma grande conquista. Eu também sou uma entusiasta da Defensoria Pública. A Defensoria Pública faz um trabalho magnífico no Brasil, é uma conquista da Constituição Federal de 88. Hoje, todos os estados possuem defensorias públicas. Lógico que tem estados que têm uma defensoria muito mais estruturada, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, que são as defensorias que eu conheço e bem, mas a Defensoria Pública, ela está hoje no Brasil todo. Nós temos também a Defensoria Pública da União para os crimes federais, e as defensorias tendem a estar em todos os presídios, né? Então, para aqueles que não podem custear advogado, tem sim a Defensoria Pública, e todos os presos e os processados criminalmente têm o direito de constituir seu próprio advogado de confiança. Quem pede esses benefícios, portanto, é um profissional, seja advogado ou defensor público, e as pessoas encarceradas, elas têm que procurar, né, ou a defensoria, ou o advogado de sua confiança para pleitear esses benefícios. O problema não está necessariamente em não ter advogado. Eu acho que alguns lugares têm esse problema. O problema está em como o judiciário decide esses pedidos, que é o que a gente já falou, que as decisões também refletem o racismo, o classismo e principalmente o machismo na decisão. Mulher não pode errar, não vamos esquecer, a gente tem falado isso desde o começo, né, Ana Laura, o quanto, e aí eu acho que a Camila tocou nesse ponto importante, que é o corpo da mulher. E o corpo da mulher encarcerada é um corpo indigno, porque mulheres não erram, né? A Ana Laura lembrou da frase da Sheila: se mulher faz tudo por amor, como mulher pratica crime? A nós não é dada a essa possibilidade de errar. Então, quando uma mulher erra, quando uma mulher pratica um crime, ela é
punida com muito mais rigor pelo judiciário, ela é vista com muito mais rigor dentro do sistema carcerário, isso também é estatística, não é achismo, né? Então, a mulher, ela é exigida na sociedade, primeiro, para ela estar dentro do lar, ela está em casa. Então, ela ter ido para a sociedade já é algo que, né, não é permitido. Né? A violência está aí para mostrar isso. E ela errar, aí muito menos. Só a última colocação que eu preciso fazer sobre a loucura do Bolsonaro, né, que eu e a Ana, a gente trabalhou muito, essa questão de tratar o criminoso como louco, a gente vê muito isso nos crimes sexuais. O estuprador é assim, estuprou uma menina de 10 anos, deve ser louco. Não, não é louco. Ele é um fruto da sociedade patriarcal que vê o corpo da mulher como objeto. Não é loucura. Ele é louco se ele tiver um laudo psiquiátrico tido por um perito que for atestar que ele é inimputável. Aí sim a gente tem mecanismos de punição, de segregação social dessa pessoa inimputável com medida de segurança e não pena. Mas enquanto não tem um laudo dizendo que ele não é louco, todos os estupradores não são loucos. Eles praticam crimes de estupro, assim como qualquer outro crime. Agora, é muito interessante que o ladrão, ele nunca é tido como louco, né? Alguém colocou aqui no chat também, crime contra o patrimônio é algo na nossa sociedade que é repudiado. Assistam o da Atena, roubou, furtou, olha o ladrão. Por quê? Porque o patrimônio, para a gente, é muito mais importante do que outros bens jurídicos, como, por exemplo, a liberdade sexual de uma mulher, como, por exemplo, a integridade física de uma mulher casada que é agredida pelo marido, né? Então, que corpos que importam, né? A gente acabou de ver a triste notícia essa semana de uma menina grávida de 10 anos, que o juiz está negando a ela o direito de abortar. Ela não tinha nem que estar pedindo isso para o juiz. Direito da mulher dispor do seu próprio corpo, de uma criança que foi estuprada. Ela não está grávida, ela foi estuprada. Criança de 10 anos não pratica sexo, ela é estuprada. A violência é presumida. Só que ela não pode expor do corpo dela, ela vai morrer. Uma menina de 10 anos não suporta uma gravidez. Então, eu acho que falar de corpos que importam tem muito a ver com falar de cárcere, né? E a loucura, eu acho que é isso que a Ana Laura falou. Então, assim, para a gente minimizar algumas condutas, a gente trata como um louco. E outras condutas que são muito pequenas, como, por exemplo, o furto de um shampoo, a gente trata como criminoso, né? Eu acho que é isso. Eu queria ouvi-las também, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre mulheres no cárcere, talvez para encerrar, eu acho que isso é legal, e a maternidade no cárcere, que eu acho que a gente não pode encerrar sem falar disso, porque isso é, assim, é mais do que urgente, né? Porque quando a gente fala de uma mãe presa, a gente fala de uma família inteira punida, né? A família inteira está sofrendo com essa sanção criminal, e não só a mulher que, em tese, praticou esse crime, né? Quer falar, Camila? Eu acho que, pegando o gancho, quero responder a pergunta da Elô. A Elô Dantas, né? É uma querida. Respondendo a pergunta dela, né? Qual foi o ponto que mais foi ruim, prejudicial dentro do sistema? Eu não quero responder academicamente, como a Cíntia lindamente explicou e colocou várias colocações que eu concordo com todas elas. Eu queria responder como pessoa essa pergunta. Eu acho que o que mais dói dentro do cárcere, eu acho que em primeiro lugar foi o que a Cintia falou, a questão da saudade da família. Por mais que eu tivesse uma família próxima, uma visita não é sinônimo de dinheiro, de jumbo, que é os mantimentos, higienes e alimentos dentro da cadeia. Muitas poucas vezes eu tive visita, não foram muitas, e minha família não tinha esse dinheiro para poder me ajudar lá dentro. Então, eu quero deixar bem claro que quem tem visita na cadeia não é sinônimo de sacola, é assim que a gente chama. E eu acho que o que mais dói realmente é a questão da saudade, da família. Só que uma coisa que, muito bem colocada por vocês também, essa questão do patriarcado, essa questão enraizada dentro da gente, eu acho que a gente, quando antes da questão da faculdade, da academia, do conhecimento de saberes, como é enraizada dentro da gente como mulher, essa questão da gente mesmo auto se culpar, se sentir indigna, se sentir, como a Cíntia falou, pecadora de tudo aquilo que foi feito, de tudo aquilo da sua trajetória, de como você chegou ali. Eu acho que essa culpabilização da mulher enraizada dentro do patriarcado, dentro dessa forma padronizada de como as mulheres têm que ser, têm que agir, serem submissas, dóceis,
boas mães, boas donas do lar, e quando a gente sai dessa caixinha e rompe essas caixinhas e toma atitudes autônomas e decide fazer outras coisas, o quanto isso é difícil para uma mulher. E nessa questão do cárcere, eu acho que a pessoa que está presa, ela já está pagando porque ela já perdeu sua liberdade. A gente é punitivizada duas vezes, porque a gente perde a nossa dignidade como mulher, cara. Dentro da cadeia, a reprodução do patriarcado, ela também é reproduzida por entre nós presas. A cadeia que eu estive era uma cadeia faccionada, onde também reproduz o machismo e o patriarcado dentro das suas ordenanças da organização criminosa. E essa questão da falta de dignidade do corpo da mulher, como foi bem dito, a questão da menstruação, a questão da visita íntima. A mulher não tem visita, cara, já começa por aí. Se você for numa fila de uma cadeia masculina, são filas quilométricas, onde as mulheres e mães, esposas, alugam um ônibus para viajar. Se você for na fila de uma penitenciária feminina, tem meia dúzia de gato pingado. E, em sua grande maioria, outras mulheres visitando suas filhas, suas irmãs, suas tias, e é isso. A cadeia feminina é um lugar de esquecimento, é um lugar onde você perde totalmente a sua dignidade, e o que dói, o que a Cíntia falou, esse lance de sobrevivência, de saber tirar a cadeia da melhor forma. Ali é um barril de pólvora, é um submundo onde qualquer hora, por uma palavra sequer, pode explodir. Então, você andar sempre tensa, você andar sempre receiosa, é muito difícil essa sobrevivência. E eu creio também que a falta de esperança do pós-cárcere, esse extramuro, como vai ser? A gente tem sonhos, tem desejos, almeja milhões de coisas, mas quando a gente se depara com o mundo pós-cárcere, a gente vê o quanto a realidade é ainda mais difícil do que aquela que você deixou, porque tudo que você deixou antes do cárcere, nada mais volta a ser igual. Quando eu fui presa, eu tinha um filho de 2 aninhos, e eu fui ver ele, acho que o que mais me doeu respondendo assim a pergunta da Elo foi isso. Ele tinha 2 anos, era um bebê, e quando ele foi me visitar, ele já tinha mais ou menos uns 3 anos, e era o Dia das Mães. E algo que é de costume de maioria das cadeias, dia de visita, a gente se arruma, a gente coloca uma máscara para fingir que está tudo bem, passar uma aparência para não preocupar nossos familiares, e como era dia de festa, dia das mães, a gente enfeitou a cadeia, colocou bexiga, papel, coraçãozinho, não sei o que, várias coisas. E quando meu filho entrou na cadeia, ele não me conheceu, ele não me chamou de mãe, ele chegou uma criança assim toda tímida, e ele não me reconheceu, e como isso me doeu e como isso me marcou. Tanto a entrada dele não me reconhecendo, como a saída, tipo, hoje eu tive aquelas poucas horas com meu filho, só que ele vai embora, e aí, né, o que vai ser construído na mente dele de uma mãe, né? Meu filho passou por vários processos de entender o que é uma cadeia. Primeiro ele achava que era um castigo, que eu tinha desobedecido meu pai e minha mãe. Ele cresceu, ele descobriu que castigo é cadeia, depois ele descobriu que para estar na cadeia comete um crime. Então foi toda uma construção dentro da minha família, uma reconstrução, vários rompimentos familiares. A questão do meu pai, a questão da minha mãe, o pai é super tradicional, uma pessoa totalmente, extremamente honesta, extremamente correta. Foi uma total desconstrução de ter uma filha mulher, a mais nova dele, presa. Então acho que é muito bom lembrar também o quanto a família sofre lá fora com seus familiares presos, o quanto adoece a família, o quanto a família ela é marginalizada mesmo, dentro das visitas, o quanto elas são humilhadas, a visita fechatória, colocar a gente de ponta cabeça, pelado, de 4, tiravam a fralda do meu filho para me visitar. Meu filho, uma coisa que eu não me recordava, agora recentemente, conversando com meu esposo, meu filho entrava sem mamadeira, meu filho entrava sem fralda. Como faz muitos anos eu não lembrava disso. Dentro do sistema carcerário, um bebê de 2, 3 anos usando fralda, tomando leite, ele não podia entrar. Então, quer dizer, ele ia consumir o que tivesse disponível dentro do cárcere. Como que um bebê dentro do cárcere vai consumir aquilo que nem a gente mesmo tem a dignidade de ter, que é uma alimentação? Então, acho que são coisas para falar que eu acho muito relevantes também, essa questão do familiar, o quanto a família sofre
quanto a família é presa junto com o preso, quanto a família é marginalizada dentro de fóruns, dentro da sociedade, dentro do sistema penitenciário e também, pós-penitenciário, porque dentro da nossa sociedade, da nossa quebrada, vou falar assim, da nossa quebrada, que é onde a gente mora, os nossos bairros, é vergonhoso você falar que, eu tenho um ente preso, as pessoas têm essa mente de repulsa, sabe, de querer distância das pessoas, né, e como que uma sociedade que tanto quer prender, porque acha que é essa solução, como que se prepara para receber essas pessoas de volta? E uma hora a pessoa vai sair. Tá, e como a sociedade está preparada para receber essas pessoas de volta? Eu acho que eu queria deixar essa provocação aí para a gente se pensar, né? Como sociedade está preparada para receber essas pessoas pós o cárcere, se a gente gosta tanto, muitas aspas, de punir as pessoas porque acha que o cárcere é uma solução. É isso. Muito obrigada, viu, Camila, de coração, por você ter trazido, assim, o seu depoimento tão comovente, acho que toca a nós, mulheres, né, assim, de uma maneira muito forte, né, eu fiquei comovida com a sua fala, e eu acho que é muito importante as pessoas poderem ouvir, né, da sua voz, né, que viveu isso, porque é muito diferente quando a gente fala disso em estatísticas, né, no abstrato, né, em termos, às vezes, até herméticos, né, para os leigos e tal, e você trazendo essa experiência, né, que você viveu na pele, eu acho que é realmente fundamental. Obrigada pela confiança de ter falado aqui para a gente. Eu passo a palavra para a Cíntia, eu até escrevi aqui o recado que você deixou, né, como a sociedade está preparada para receber as pessoas de volta, né, porque alguém pode até ter cometido um erro, cometido aquilo que na nossa sociedade, nesse momento histórico, é considerado um crime, mas ninguém é criminoso, né? Então, acho que isso é muito importante mesmo, essa questão que você coloca. Cíntia, por favor, a palavra é sua, fica à vontade, fala o que você quiser. Eu vou falar sobre a questão da maternidade, que a Margarete perguntou, e eu acho que eu acho que a gente tem que pensar em algumas questões, né? Não só em questão da maternidade, mas a questão do envelhecimento, né? Que está aí, né, um atendimento para pessoas que possuem alguma necessidade especial, que é ausente no presídio. Existe uma população idosa no presídio, então eu vou compartilhar algumas experiências, tanto pessoais como da pesquisa. O presídio feminino, quando ele foi inaugurado em 74, ele só foi ter uma creche quase 2 décadas depois. E nos meus registros de pesquisa, eu não encontrei nenhum ofício, nenhuma recomendação, nenhuma preocupação voltada para como essa mulher ia viver a maternidade. E tem uma das minhas meninas, eu falo minhas meninas, né, porque eu sou íntima, tem uma das minhas meninas que ela foi presa grávida por furto, ela estava grávida de 6 meses por furto, ela foi encaminhada para ter o bebê, e ela saiu do hospital, ela foi para o presídio, e sabe-se lá Deus para onde que foi esse bebê, porque não existe um registro disso. E resumo e conclusão, ela foi transferida para o presídio feminino, e no primeiro final de semana ela fugiu do presídio. Nesse ponto eu vou para o achismo, tá? Não vou falar como historiadora, mas vou falar como uma mulher que ficou presa e conviveu com outras mulheres que tiveram filhos no cárcere. Eu acho que ela fugiu para ficar com o filho dela, né? Porque as mulheres que tinham bebês lá naquela época, elas não ficavam com os bebês nem para amamentar, elas nem passavam por esse processo de amamentação, porque essa lei é recente, essa recomendação é recente, eu estou falando de 1974 aí. Quando eu fiquei no presídio em 2010, é um presídio que tem uma creche razoável, mas com um número limitado de vagas,
e as mães podiam ficar com a criança até um ano e alguns meses, de modo que pudesse amamentar pelo menos por um ano. Era muito triste ver, eu às vezes ia para a creche, porque eu trabalhava na biblioteca, e eu levava livro para as vivências, né, para as aulas. E às vezes eu ia na creche e via aquelas crianças presas, né? Então a creche, ela não é a melhor solução para a mulher quando ela tem bebê. A melhor solução é a mãe poder ficar com o filho. E aí acaba respondendo a pergunta da Kátia, como é que esses benefícios contemplam esses sujeitos, aos trancos e barrancos. Porque, como a Margarete falou, a questão não é nem do defensor, advogado ou advogada, a questão é do juiz e da juíza, né? O modo como ele interpreta, porque sempre tem aquela maledeta daquela brecha que permite que o juiz, não, essa eu não vou soltar, imagina, essa eu não vou soltar, não, deixa ela, entendeu? Então, esses benefícios, eles contemplam um índice muito pequeno. Eu lembro quando aconteceu o primeiro HC coletivo, eu ainda fazia parte do comitê, nós nos mobilizamos para fazer um apanhado de todas as mulheres que poderiam ser contempladas, e foram meses e meses e meses de espera, e assim, nem 10% foi deferido. Então, o que a Margarete falou, é preciso pontuar muito. A defensoria faz um trabalho maravilhoso, apesar dos pesares, porque é um número reduzido para a demanda que tem, levando-se em conta que as pessoas são empobrecidas e não têm condição de pagar um advogado particular. Os advogados particulares também fazem a parte deles, mas o judiciário, ele precisa transformar um pouco essa mentalidade punitiva, e principalmente quando tem a questão da mulher, que tem a questão moralizante também, né? Existiam algumas ocorrências, eu falo, as pessoas vão ficar um pouco impactadas, mas eu ficava na ala A, que era a ala, a gente falava a ala das ricas, né, que era a ala das tarefeiras, das mulheres que trabalhavam, e era para onde eram encaminhadas as gestantes, a partir do 7º mês de gestação, as idosas, né, e alguma pessoa com uma necessidade especial, ou aquela que tivesse um bom advogado particular que negociasse, né, esse privilégio. E não foi uma vez, né, aconteceram 2 vezes, de mulheres parirem na cela. E uma pariu naquele banheiro que eu falei no começo para vocês, naquele buraco no chão ligado no esgoto. Ela foi urinar e o nenê, pum, saiu. E aí a gente tem um ritual, não sei se ainda tem, né? Tem um ritual de bater garrafa, a gente coloca a garrafa do lado de fora e fica batendo até aparecer uma agente para socorrer. E essa ala era muito próxima a onde ficavam as agentes, ou deveriam ficar, e a demora acabou ocasionando 2 casos de trabalho de parto dentro da cela. Eu fico pensando a situação dessas mulheres, que desesperador, né? Porque o presídio não é lugar para ninguém viver, muito menos para alguém nascer, né? É muito complicado, eu acho que é traumatizante, né? Eu acho que deve ter sido muito difícil para essa mulher. E existe a questão da mãe não poder chorar pela morte do filho, né? A mãe presa. Existe um caso de uma mulher, ela é da Filipinas, e ela ficou sabendo da morte da filha dela 1 mês depois. Que existe esse delay, né, de informações. Eu fiquei sabendo da morte da minha mãe 4 dias depois, e minha mãe vivia aqui no Brasil. Ela ficou sabendo da morte da filha dela 1 mês depois. Ou seja, ela foi prantear a morte da filha dela com um hiato temporal da ação e do conhecimento absurdo. Ela teve que ir trabalhar, porque tem essa questão do trabalho dentro do presídio, né? Ela não foi dispensada, ela teve que ir trabalhar. Então, a mulher, quando ela está presa e ela pede um filho, às vezes ela nem pode prantear pela morte do filho, porque para ela ir para um enterro, para ela ir para um velório, é necessário uma autorização judicial que raramente ela vai conseguir. E se ela conseguir, às vezes vão falar, não tem escolta para levar.
né? E a mãe que não pode ver o filho crescer, né? Como a Camille explicou muitíssimo bem. E aonde eu estava, as mulheres podiam receber a visita dos filhos apenas uma vez por mês, num domingo. Olha que absurdo. Uma mãe poder receber a visita do filho só uma vez por mês. Então, a questão da maternidade, ela é muito cruel dentro do presídio. É uma coisa que a gente precisa ter um olhar mais amoroso em relação a essas mulheres e pensar em mudar, alterar leis, né? Eu acho que a questão da droga ela é muito urgente, a gente precisa descriminalizar, né, a droga. A droga não é, como a Margareth falou também, a droga não é um problema penal, é um problema de saúde pública, mas ela na realidade está atravessada por questões econômicas e questões políticas. O apelo que a Camila fez é um apelo que eu tenho feito, né, quando você sai do presídio, você sai com estigma, né, ex-presidiária, existe uma dificuldade em conseguir trabalho, até você cumprir a sua pena, você não tem direitos políticos, então você não pode participar de editais de seleção, por exemplo, eu sou professora de história, mas eu não posso dar aula, porque em escola pública, porque o edital exige que eu esteja ok com a minha situação eleitoral, só que eu não tenho direitos políticos, porque eu ainda estou cumprindo pena, minha pena só acaba em 2022. E então, a gente acaba, na maioria das vezes, dependendo de projetos desenvolvidos pela secretaria, que atualmente é a Secretaria de Administração Penitenciária, que acaba utilizando o fator de produção da pessoa egressa em força de trabalho voltada para a administração, para presídios e tal, e de parceiros da gestão do governo. O Camilo Santana, ele decretou a lei das vagas, em que as empresas que prestam serviço para o Estado do Ceará teriam que contratar uma porcentagem de ex-presidiários. Isso só ocorre na área de auxiliar de manutenção, construção civil. Na área administrativa, eles não contratam, eu não tenho conhecimento. E agora, recentemente, o projeto que tinha da Secretaria da Justiça, que agora é a Administração Penitencial, que contratava, sem direitos trabalhistas, mas contratava ex-presidiários para trabalhar, estão extinguindo as vagas, né, estão desligando essas pessoas. Então, um grande número de pessoas vai ficar sem ter de onde tirar recurso. Então, eu estendo aí o meu apelo, como a Camila fez, para que a sociedade ela acolha, porque o índice de reincidência, grande parte, a responsabilidade desse índice de reincidência são essas portas fechadas, que a gente encontra quando a gente sai do presídio. Quando você vai procurar um trabalho e a pessoa, por um meio ou por outro, fica sabendo que você é ex-presidiário e não te contrata. Ela não pode declarar isso, porque isso é discriminação, mas ela pode exigir, por exemplo, né, a questão eleitoral, e aí saber que você tem um problema com a justiça, ou ela pode consultar até, no meu caso, né, o TJCE, que é o Tribunal do Ceará, que está lá no processo, então a pessoa tem acesso. É necessário que a sociedade acolha as pessoas, que dê chance, e que a pasta, que no caso cuida desses sujeitos, capacite para algo além, né, daquele lugar de remuneração de um salário mínimo, né? As pessoas, elas têm potenciais incríveis, né? Olha só, né? Você dá uma chance para uma pessoa, você encontra habilidades, dons, coisas maravilhosas. Então, abrir espaço para esses sujeitos, caso eles queiram alcançar outros lugares, né? Sonhar outras coisas, ousar outros sonhos, outros projetos, né? Porque é isso que alimenta a gente nos momentos de
como esse que a gente tem vivido, né? A capacidade de você ousar que você consegue. Então, eu acho que tem 3 movimentos. O primeiro é a capacitação profissional, que deve sair desse quintal de um salário mínimo. Eu acho que a obrigatoriedade da escolarização formal, que não, ela existe, ela é obrigatória, mas quando existe a oferta de trabalho, acabam preferindo a oferta de trabalho, e aí a pessoa trabalha dentro do presídio, e quando ela sai do presídio, ela continua com baixa escolarização. E, por fim, uma última característica, não sei se é assim, a Camila, de repente, pode me responder, mas no estado do Ceará, quando a mulher ela é presa, a primeira coisa que ela se desespera é para conseguir uma tarefa, porque ela precisa mandar dinheiro para a família dela. Raramente ela recebe, compra, né? Raramente ela recebe. Normalmente acontece o contrário, a família vem uma vez por mês para visitar e para pegar o pagamento e levar para casa para sustentar a família. Então, existe esse movimento de procura de trabalho dentro do presídio, para poder ajudar a família que está dependendo dela, porque ela que sustentava a família, agora está presa. Gente, falei demais, me perdoe. É isso. Gente, muito obrigada mesmo pela presença de vocês, por essa tarde. Eu acho que foi muito importante para nós, para todo mundo que está aqui ouvindo, muitos comentários, muitas palavras de agradecimento. Realmente acho que para mim, foi muito, muito, muito significativo mesmo ter vocês aqui hoje. Acho que a Margarete também, né? Gente, eu tô até em êxtase, assim, porque é um assunto que eu amo e ouvi-las foi um aprendizado, sempre é. Eu quero agradecer também, quero agradecer a Ana Laura pela parceria de sempre e pela Cíntia e a Camila pela disposição de estar aqui com a gente. Acho que foi sucesso, acho que foi uma das lives que mais teve comentários, né, Ana? E agradeço a todos que estão nos assistindo, todos e todas, e que isso sirva para várias reflexões aí da A gente como queria sociedade. anunciar que no sábado que vem a gente vai falar sobre mulheres com deficiência. A gente vai ter uma pessoa com deficiência, uma mulher com deficiência física, militante também, e uma mulher com deficiência intelectual. A gente vai falar de um assunto muito pouco comentado, que é o capacitismo, e especificamente no tocante também às mulheres, né, com esse viés de gênero também, que, como sempre, né, no que diz respeito às mulheres com deficiência, o machismo também se faz presente, claro, não seria diferente, né? E mais para frente também já estamos preparando aí várias outras muito interessantes, né, Margarete? Finalmente acho que vamos conseguir nossas mulheres na pandemia com as mulheres putas. Vamos usar a palavra, né? Sem eufemismos. Sim. E acho que vamos também, enfim, né, fazer a nossa ocupação de mulheres negras também, que é um projeto antigo, já acho que finalmente a gente vai conseguir. Aí a gente vai ter uma surpresinha que eu não vou falar hoje. Mas é isso, queridas, então, muito obrigada de novo, estamos aqui, qualquer coisa que vocês precisem divulgar, né, como eu disse no começo, contem com a gente, a casa é de vocês, esse espaço aqui, para o que vocês precisarem, está sempre aberto, tá bom? E para todas e todos e todas, boa tarde, bom fim de semana, cuidem-se, a pandemia não acabou, infelizmente, mas não acabou, então quem puder, fique em casa, quem não puder, se cuide, use máscara, lave as mãos e tudo aquilo que a gente já sabe. Boa tarde, bom fim de semana e até mais, gente. Tchau, Obrigada, gente. gente.